Conversa de Mãe, a gente vai estar trabalhando aqui vários assuntos, né, que envolvem as mães e que a gente vai tentar trazer estratégias, conversar, trazer diversão para as nossas tardes, né? E a ideia é a gente trocar mesmo as nossas experiências, os nossos dilemas maternos, né? Para a gente poder dividir, que às vezes a gente acha a maternidade parece até um peso, né? Fica puxada, a gente se sente muitas vezes a gente se sente solitária, né? E às vezes parece que aquilo que está acontecendo é só com a gente, né? Ninguém mais passa por aquilo dali, então a ideia é a gente trocar essas informações para a gente perceber que a gente não está sozinho no mundo, tem gente que passa pela mesma coisa e que pode ajudar a gente também. E hoje, para a gente dar o pontapé inicial nesse projeto, a gente está aqui com a Juliana, querida, né? Uma mãe que eu não sei como ela consegue, ela vai dizer hoje pra gente, com a estratégia que ela usa, que ela é do Divino Caderno e feito à mão, gente. Tem muito que aprender com ela. Né, Ju? E você apresenta quem é a Juliana? Oi, gente. Então vamos lá. Eu sou Juliana, mãe do Azaf, que tem 8 anos, e mãe da Liana, que está com 2 anos e meio. E acho que mãe de mais duas crianças, que são 2 empresas, né, que tomam um tempo e tem uma demanda de tempo integral. É verdade. Quase que 2 crianças. Mas a maternidade, ela começou, como eu falei, o Azaf tem 8 anos, né? E tudo fica mais fácil e mais difícil, né, Laís? Depois que a gente vira mãe. Parece que tudo que valia antes perde um pouco o sentido, porque a gente vê que nada importa mais do que o bem-estar daquelas pessoas ali, né? Daquelas crianças, né, que saíram da gente. E ao mesmo tempo você fica, né, ansioso, porque tudo que você quer é o bem-estar deles e quer oferecer sempre o que é de melhor para os seus filhos, né? E eu tô aqui me senti muito honrada com o convite da Laís, né? Espero poder contribuir, né, para a vida de cada um que está aqui para poder conversar com a gente, né? E dizer assim que, ó, estamos juntos, a maternidade não é fácil. Mas a gente consegue, nós somos fortes. É verdade. É verdade, é verdade. Agora me diz uma coisa, o que veio primeiro? As empresas, eu sei que a Divino Caderno é mais recente, mas veio primeiro feito à mão ou veio as crianças primeiro? As crianças. Na verdade, eu sempre... eu tenho amigas aí que estão aí online que vão poder dizer. Eu sempre dizia que terror das artes, porque eu era aquela, não estava nem da aula de educação artística, pra você ter uma ideia. E assim, sério, gente, Deus é a sua infinita misericórdia. E ele, né? E quando eu engravidei do Azaf, toda a descoberta, né, foi quando a gente começou a montar o chá de fraldas de Azaf. Né? Então, começou com chá de fraldas, a gente inventou um pouquinho, tava logo assim no início, né? Ele tá com 8, isso foi há 9 anos atrás. Tava bem no início daquelas festas, né, Laís, personalizada de tubete, com um monte de adesivo. Era aquele negócio, era a febre, que era o Como é que provençal. faz? Era aquelas festas provençal com aquelas mesas de madeira branca. Você lembra, gente? É desse modelo aí. Foi ali que tudo começou. Só que assim, aí veio a festa de 1 ano dele, aí a festa de 1 ano a gente fez tudo. A gente, que eu falo, que sou eu e meu marido. Nessa fase, eu não mexia em nada de computador direito, assim, eu mexia de computador de trabalho, mas programa de imagem, nada disso. Então ele foi para frente do computador e eu enjoada do lado dele. Então você imagina, gente, ele é um santo, porque ele ficou. E eu falava: "Não, muda isso, não sei o quê, não gostei". E fui eu para lá, entendeu? E fizemos tudo. Tudo começou assim, aquele prazer foi na festa de 1 ano dele. 1 ano e meio depois veio a festa de 1 ano da minha E o bichinho foi sobrinha. lá e
Deus, começou. Me pegou, falei. E todo mundo ficava, ai, você tem que trabalhar com isso. E eu, não tem tempo. Eu trabalhava em loja de carro, vendia carro na época. Trabalhava todos os dias, até inclusive sábado, né? Trabalhava sábado, tinha sábado que eu não tinha hora de sair da loja. E ele era pequeno. Então, assim, nesse burburinho de tudo que eu nunca imaginei era trabalhar com isso. Eu falei, não, eu sempre falava, não, a pessoa falava para mim assim, você tem que trabalhar com isso. Eu dizia, não, você tá doido, eu não tenho tempo para isso na minha vida, não. Não, eu nunca honestamente, assim, olhando, eu nunca me vi empreendendo. Nunca. Aham. Olhando, né, para trás, eu nunca me vi empreendendo. Tudo nasceu da necessidade de ficar com ele. Porque quando ele já tinha 3 anos, a minha mãe, que ficava com ele, começou a, né, ter umas dificuldades para ficar com uma criança nisso. Meu filho já estava com 3 anos e meio, minha sobrinha já estava com 1 ano. Então eram duas crianças para ela, foi ficando muito desgastante. E eu comecei a pesar na balança, né, que o que estava valendo, se realmente aquilo estava valendo a pena. Né, eu saí tão cedo, eu deixava meu filho, eu moro em Rio Bonito, aqui na praça, minha mãe mora lá no Basílio, então eu saía cedo, às vezes com chuva, com frio, meu filho enroladinho na manta, para ir deixar ele e voltava para trabalhar. Foi quando, assim, eu me lembro, e tudo isso, assim, os anos passando e a gente fazendo festa, né, porque mãe, depois que a gente vira mãe, a nossa segunda profissão vira festeira. Por mais que quem Sim, não saiba fazer sim. nada, mas a gente Aquele inventa. tal só o bolinho, a gente vai criando a ideia, né? Nunca é só um bolinho. Nunca, nunca é um bolinho. Então, aconteceu isso. Aí foi indo, né? As coisas foram Aham. progredindo. E quando eu decidi empreender realmente foi no final de 2014, início de 2015. No final de 2014 eu deixei meu trabalho e nasceu a primeira empresa. Em 2015 foi o Feito à Mão Ateliê, que é uma empresa voltada para festa infantil, né? Pá, tinha que ser. Não podia ser diferente, Não, né? não podia. A pessoa vai trabalhar como? Com o quê? Com festa, né? Eu fui trabalhar com festa infantil, que era com que eu me identificava. Eu fiz e faço casamento, né? Fiz nosso convite de casamento, também a gente fez. Mas a minha paixão é festa infantil. Eu amo festa infantil, eu amo ver caixinha, igual eu tô meio surtando com a pandemia, porque eu falei, gente, eu quero minhas festinhas, firula, aplique, Pois não é. tem, eu faço caderno agora, eu sou caderno, cadê as festinhas? Eu preciso de festa. Eu sinto falta de festa infantil, então foi assim que começou tudo. Começou primeiro o filho, e o filho me deu a vontade Gerou as de. empresas, né? Porque aí veio o Divino Caderno Exatamente. também, né? Tudo foi ele, é. O Divino Caderno é mais recente. O Divino Caderno foi algo realmente, foi um presente de Deus pra gente, pra mim, porque eu nunca imaginei trabalhar com encadernação. E uma vez, como eu falei, eu gosto de festa, sempre gostei muito de festa infantil, então eu me via muito naquele núcleo ali de festa. E um dia uma amiga, né, uma amiga minha que vocês vão conhecer semana que vem, Bruna, e ela virou para mim e falou assim: amiga, você tinha que trabalhar com encadernação. Olha, por que você não monta um devocional? Você tem tanto conhecimento bíblico, monta um. E eu falei assim: não, amiga, não. Olha eu, não. Tem muito, não, é muito maquinário diferente, não Primeiro, tem nada a ver. tudo que acontece na nossa vida, negação. Primeira coisa que a pessoa fala: não, não precisa, não, imagina. E aquilo assim, aí eu fiz um curso em Vitória, em outubro, e ali foi a minha primeira experiência ali, assim, olhando a encadernação. Falei, esse negócio não é tão ruim assim. Porque eu imaginava que aquilo dava mais trabalho que, olha só, caixinha dá trabalho, né? Mas eu imaginava que aquilo dava mais trabalho que a caixinha. E eu nunca despertei. E foi um dia, né? Eu falei assim, poxa, vamos pensar. E eu, como um bom processo, fui estudar primeiro. Aí comprei um curso, vi que aquilo familiarizava. E Deus foi colocando assim, Laís, Deus foi colocando tudo nos seus devidos lugares, desde o nome. Né? Um dia eu fazendo janta, que é a vida da dona de casa, janta, É.
Lógico. Lavar a louça, porque a gente é bonita que empreende, né? A gente vem toda plena e maquiada, mas a gente vira as costas, a gente tá na pia lavando louça. É bem assim. E o cabelo pra cima Aí e o tudo corte. certo. É, maquiagem só na hora da live. É, lógico, só um batom pra não ficar tão pálida. E um dia à noite eu tava lavando louça quando eu tenho certeza que foi a voz do Espírito Santo mesmo que soprou para mim e ele dizia: Divino Caderno. E naquele dia, naquela noite, nasceu a logo, nasceu o nome, nasceu até um Instagram que eu demorei a divulgar. Que isso tudo foi finalzinho de novembro, mais ou menos. Uhum. Isso tudo ficou muito guardado, que aí eu fui estudar primeiro, Aham, fazer claro. até o início de janeiro. Então, o Divino Caderno vai fazer agora, dia 12 de maio, mais ou menos, vai fazer 5 meses só. Então, é o meu bebê recém-nascido, é o Divino É. Caderno. Tá novinho ainda. Tá novinho. E me diz uma coisa, que estratégias você tem conseguido desenvolver ou o que você já fez que não deu certo para conseguir conciliar duas crianças, uma pequenininha ainda, né? Agora que ela tá dando os passinhos dela, tá falando, Uhum. mas e conseguir assim, dar conta, né? Porque as duas empresas acabam que você faz tudo junto, né? Tudo em casa, assim, que eu Tudo em digo que às casa. vezes você não bate cartão no escritório, que você sai, depois você volta para casa. E assim, não é que é mais difícil ou mais fácil, mas é complicado quando a gente trabalha em casa. Nesse período agora que a gente está vendo, né? Uma das coisas que a gente vai falar semana que vem da live é que a gente está aumentando as nossas funcionalidades, né? A mãe que já era mil e uma Tentáculo. utilidade já multiplicou não sei quantas vezes isso aí, né? Já conseguimos mais uma graduação, mais algumas graduações aí Graduação. na quarentena. Uhum. Fala não. Como que você consegue fazer? O que você conseguiu ao longo desse tempo aí, né? Estabelecer como estratégia para você conseguir conciliar todo mundo, né? Os 4 filhos. Então, acho que primeira coisa que eu queria falar, assim, que esse conceito do dar conta. Primeiro, eu não dou conta. Eu falo, as minhas amigas sabem disso, as pessoas que estão próximas a mim, eu não dou conta. Então, nessa lista aí de 4 filhos, e tudo para você fazer, que aliado a 2 crianças e 2 empresas, você ainda tem você tem casa, você tem a compra do mês, você tem a compra da semana e você tem a escola. Agora a gente não está em escola, mas normalmente a gente tem escola, a gente tem curso, a gente tem o atendimento médico, o psicólogo, a gente É. tem várias coisas. Então, se dizer, dou conta? Não, não dou conta. Não dou, Laís. Alguma coisa fica para trás, assim, no meio do Isso. dia. Então, a minha primeira estratégia quando eu tinha um filho só e uma empresa só foi estabelecer horário. Eu tinha Uhum. horário pela manhã, eu sempre fiquei com ele, né? Ficava com ele, era o horário de acordar com ele, dar o café, essas coisas, né? Na época ele era um pouquinho menor, né? Então era mais Uhum. aquela coisa de ficar vendo desenho, e era o horário que eu ficava com ele e ficava vendo as coisas da casa. Eu Uhum. colocava ele na escola e vinha para o escritório. Eu batia ponto, sempre bati ponto todos os dias. Então, às vezes, as pessoas, você trabalha em casa. Não, eu não trabalho em casa. Eu tenho um ambiente onde eu vou, me dirijo. Uma das coisas que eu sempre priorizei era pequenininho. Hoje a gente está num espaço maior, mas o meu escritório Uhum. era menor. Mas eu sempre priorizei ter um lugar onde eu ia e onde ele também entendia que quando eu estava lá, eu estava trabalhando. É. Então, meu filho sempre entendeu isso. Por mais que ele viesse, às vezes quer sentar na mesa ali com você e desenhar e tal, mas ele entendia que Uhum. quando eu estava ali, eu estava trabalhando. Então, eu sempre coloquei ele na escola e vinha para o escritório. Podia não ter festa naquela semana, não podia não ter nada. Mas eu vinha e sempre priorizei essa questão da organização dos horários. Né? Uhum. Aí depois trabalhava às vezes assim até 5 horas, 5h20, né? E ia buscar na escola. Uhum.
Aí, quando voltava da escola, aí você volta para sua rotina de mãe e dona de casa, Isso. né? Aí Aí voltou você pra vai, casa, né? aí Aí você saiu do volta para escritório e voltou casa. pra casa. Isso aí. Aí você vai ver janta, vai dar banho, não sei o quê. Só que não vou mentir para vocês, não. Muitas e muitas vezes eu coloquei meu filho para dormir e voltei para trabalhar. Aham. Porque uma das ilusões que as pessoas acabam nutrindo é de que quando elas vão trabalhar sozinhas, você vai ser o seu patrão, você vai ter os seus horários. Sim, você é o seu patrão, você vai ter os seus horários. Mas você também não tem de quem cobrar se as coisas não acontecerem. Então é você que faz acontecer. É Então, verdade. muitas vezes, para honrar os horários, eu sempre honrei muito a questão de prazo, eu deixava meu filho dormir e ia e trabalhava, às vezes, madrugada dentro. No outro dia, a hora que ele acordava, a gente tem que estar. Então, assim, nesse ponto foi a questão da organização dos horários mesmo. Priorizar. Aham. Agora, com dois, como que você faz com dois? Pois é, né? Então, com dois, eu tive que pedir ajuda. Aham. Eu cheguei à conclusão de que eu não daria conta realmente de manter uma empresa e manter duas crianças, né? Não. Então, Só um pouquinho difícil, né? Só um pouquinho. aí eu contratei uma super ajudante, que é a nossa filha mais velha, né? Eu já tenho cinco, né? Que na verdade você vê que eu sou uma pessoa que agrega filhos, né? Então, a Taina, que hoje é nossa parte da família, mas ela veio originalmente para cuidar da Liana. E ela veio Aham. e faz parte da casa, ela faz parte hoje, né? A Liana já está com 2 anos e meio, quase 3, então daqui a pouco a Liana migra Aham. para a escola, mas a Taina não me deixa, porque a Taina é minha artista, gente. A Taina pinta, a Taina desenha, e a Taina é Ai, meu que braço beleza, direito não gente. só em casa, mas também no ateliê. Então, assim, foi uma estratégia que nós tivemos, foi Aham. contratar uma pessoa para poder ficar com a Liana em tempo integral para eu poder trabalhar. Como que foi os horários Ó, disso? aí, ó, viva tá, tá aí, ó. Viva a Taina, gente. Santa Taina. Palmas pra Sim, ela. é. Sem ela, eu não teria dado conta com a Liana recém-nascida. Porque você também É passou por muito essa fase difícil. junto, perto igual a mim, né? Uhum. Crianças demandam muito tempo. E ela, com aquele, né, com a idade já de recém-nascida, ela começou a ter a questão da intolerância à lactose. Então, ela demandava uma atenção ainda maior. E a Taina veio assim como um bálsamo de Deus pra gente, para poder me ajudar a manter a sanidade. O que não dava, gente. Não dava. Mas É. foi. Porque como que aconteceu? Quando eu tive a Liana, eu tirei licença maternidade. Eu Aham. parei, organizei todo o esquema do Feito à Mão Ateliê. Como é um período em que ela nasceu, é um período mais devagar, né, na área de festa e tal. Uhum. Eu consegui organizar todo o cronograma. Aí, quando o Tatá veio para nossa vida, a Tatá veio na hora que as festas já começaram a pipocar. Então, foi tudo assim, muito casadinho. Aham. Então, assim, primeira coisa, eu não dou conta. E a segunda coisa, eu tenho apoio, eu tenho ajuda. Então, eu tenho a Taina que me ajuda, eu tenho minha mãe que também me ajuda. Então, assim, se eu posso te dar uma dica, se você tem com quem contar, não tente ser também a Mulher Maravilha que vai abraçar o mundo. A gente não dá conta de ser Mulher Maravilha, né, Laís? A gente não dá conta. Com certeza. É desgastante. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que aquela pessoa que dá conta de tudo, ela faz bem para todo mundo, menos para ela mesma, né? E às vezes a gente Pura fica verdade. tentando abraçar o mundo, tentando fazer e mostrar que a gente realmente dá conta, que a gente é muito boa, que a gente não precisa. E é desgastante É, dar com conta. certeza. Com certeza. Isso é muito importante para a gente entender, já que a gente está com essa proposta para ajudar as mães, a gente entender, eu anotei aqui 3 pontos muito interessantes que, que você falou. Para quem está chegando aí agora, o que a gente está falando aqui? Primeiro, que a gente não dá conta. Maternidade não é 100% Não. acerto, né?
A gente erra tentando acertar. Tem hora que a gente precisa acertar o caminho. E não tem problema por isso. Dificuldade nenhuma com isso. Porque justamente as pessoas são diferentes, os filhos são diferentes, as situações são diferentes. Então a gente precisa entender dentro da nossa realidade aquilo que vai fazer sentido para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa realidade, né? Então a gente tem que... E aí outro ponto dentro disso é a gente entender os nossos limites. Né? Quando a gente, até onde a gente consegue ir, se a gente é boa nas finanças, se a gente não é, pode dividir também isso. Se a gente não consegue dar conta da arrumação toda, o que a gente pode fazer para auxiliar isso? Delegar, ou então, né? Exatamente, porque justamente a gente carregar tudo nas costas, a frase que você falou é perfeita. Vai fazer bem para todo mundo, mas para a gente... vai ser... Aí a maternidade vai se tornar um peso sempre. Aí eu vejo aquelas pessoas que têm um filho, assim, mais jovens, né? Aí tem um filho e fala assim, Deus me livre ter outro filho e tal, misericórdia, Senhor, tá repreendido. Mas, gente, quando a gente entende certas coisas da maternidade, a gente vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Não. É fácil? Não. É impossível? Não. A gente consegue? Com certeza a gente consegue. Sim. Dá certo. Não é? Sim, sim. Quanto a gente tiver... Quanto a gente tiver esses pensamentos... falar... Desculpa, fala você. Pode falar. Eu acho legal a gente entender isso que você falou. Vai dar certo? Vai. Mas vai ter um dia também que não vai dar certo. Vai ter um dia que você vai perder a paciência. Vai ter um dia que você não vai... Que parece que tem dia que tudo desanda. E tudo bem. Tudo bem. Aí a gente espera, dorme de novo para poder chegar o dia seguinte e fazer de novo. Tentar de novo. Né? Isso aí. Isso mesmo. Né? É verdade. Tudo bem que não deu certo. Ah, hoje deu tudo certo, essa semana foi linda, maravilhosa. Aí no outra virou a semana, segunda-feira parece que dá tudo errado. Tudo bem. Você é um ser humano, você tem limite. Tem dia que você tá mais cansado, tem dia que a gente não tá com paciência. Exatamente. E tudo bem. Porque às e vezes tudo bem ficar no sofá comendo pipoca, porque eu não quero fazer nada hoje, não tem problema. Eu quero fazer isso. Netflix de vez em quando é curador, gente. Sim. Esses conceitos, eles são libertadores pra gente, né? Eu falo muito isso no consultório com algumas mães e tal, que a gente não pode, de maneira nenhuma, no nosso trabalho, né? Dependendo do que for, é claro, mas assim, na nossa casa, com os nossos filhos, nós não podemos ser escravos, nós temos que curtir aquilo que a gente conquista, né? A gente precisa aproveitar. Uma vez eu escrevi um texto numa página que eu tenho, que eu comecei também com o meu filho, há 4 anos atrás, esse projeto começou a gerar, ele está nascendo agora, mas ele já tem 4 anos de gestação. Tem um tempo. Mas que eu falei sobre... eu falei justamente sobre o espelho, sobre o chuveiro, quantas vezes a gente não dá conta, né? A gente, assim, fica tão envolvido com tudo e a gente não aproveita o chuveiro, aquele banheiro maravilhoso que a gente tem. A gente parece que está sendo escravo, uma empregada que vai lá, limpa tudo, limpa, e nem o banho a gente curte, porque não é nosso, é do patrão, a casa é nossa. Não é? A gente fica tomando banho olhando para ver aonde que tá sujo, né? Esquece de curtir o banho. Exatamente. Então toma um banho demorado, como que tá querendo, né? A gente precisa ser livre. E às vezes nós mesmos nos aprisionamos em determinadas situações. E não dá. Não dá. A gente, a quarentena aí... Uma das situações que a gente se aprisiona muito é com relação ao sentimento de culpa na maternidade, né, Laís? Muita coisa. Nós mulheres, principalmente, nós temos a tendência de nutrir esse sentimento de culpa. Por exemplo, a mãe que trabalha, ela tem a tendência de dizer, mas eu não tô vendo meu filho crescer.
Ai, mas eu não estou fazendo. Mas ela está no trabalho dela, não só porque ela precisa, mas muitas vezes ela sente prazer naquilo que ela faz. E ela fica meio que Sim. dividida, né? Eu estou dividida porque eu trabalho, porque eu também queria ser plena e trabalhar e ter meu filho e ver meu filho, mas está em casa, ela sente falta do trabalho. Eu acho que a gente Uhum. precisa ponderar isso, buscar esse equilíbrio de você, da gente se culpar menos, né? Você É, faz o melhor, você sempre faz o melhor que você com pode, certeza, com né? Uma vez certeza. eu conversei com a minha cunhada, eu falei, olha, você é a melhor mãe que o seu filho podia ter, porque se não fosse assim, Deus não tinha permitido que você gerasse, né? Você gerou, e Deus está no controle da nossa vida, então a gente precisa entender e parar de ficar nesses sentimentos que prendem a gente de culpa, né? Da gente ficar Exatamente. sentindo como a maternidade começa a se tornar um martírio, porque a gente se sente Sim, culpada em todo o tempo. E não é sim. assim. Não. A gente consegue lidar. Como a gente está falando, vai ter hora que eu vou me estressar? Ih, quantas vezes? E quantas vezes também eu vou pedir, eu vou orar, eu vou cantar junto, eu vou deitar no sofá. E tá tudo bem com isso tudo. A gente não pode se martirizar. Porque senão, aí a gente vai se sentir sozinha, porque a gente vai começar a ser aquela mãe, aquela pessoa chata, amargurada, que só reclama da vida, que só reclama da rotina e tal. E a gente não aproveita nada. Aí os filhos vão crescer e a gente nutriu todo aquele sentimento e daqui a pouco a gente. Aí os filhos vão sair debaixo das nossas asas e a gente virou quem? Ficou Esquece quem quem é. agora dentro de casa? Não é? Então é muito importante, eu acho muito importante a gente ter essas conversas, a gente trocar isso, para a gente conseguir alcançar essas mulheres que se sentem, muitas vezes, já conversei com muitas mulheres que vão assim, vai se diminuindo, inclusive, vai se colocando em uma posição de que não serve, não pode fazer as coisas porque não consegue, porque precisa fazer as coisas para o filho. E sempre o meu entendimento, sempre o meu esclarecimento, as mães que eu oriento, quem eu converso, é justamente resgatar a vida dessa mãe, né? Porque ser mãe é só uma das funções. Olha que capacidade Exatamente. linda, maravilhosa que a mulher tem de ser uma porção de coisa, é desenvolver várias funções, né? Ao mesmo tempo, Aham. inclusive. E Muito jeito. como que a gente não é capaz de fazer? Como que a gente não vai conseguir? O que a gente faz todo dia para chegar até o final do nosso dia? Olha que coisa maravilhosa! E essa mulher vai se botar para baixo para quê? Ah, não Eu dá acho que não. uma das coisas que ajuda muito nisso que você falou é a mulher buscar, a mãe, mulher, esposa, buscar um tempo que seja dela, com algo que ela goste de fazer também. Sim, Porque quando a gente fica muito assim com os filhos, né? A gente às vezes está muito, igual você falou, tem a mãe que parece que a vida dela se resume a ser mãe, ter filhos. Isso é é. ruim? Não é ruim, mas precisa ter um equilíbrio, né? A gente precisa buscar um lugar onde, você é uma pessoa. Quem você era antes de Sim, ser mãe, é, com né? O que você certeza. fazia antes de ser mãe, né? E quem você vai ser, que você falou, quando seus filhos crescerem, que vai ter uma hora que eles vão crescer e eles Sim. vão buscar os seus próprios caminhos. E o que você fez nesse meio tempo aí para continuar construindo quem você é? Né? Você faz alguma atividade? Você estudou? O que você fez? Você se porque é muito legal os nossos filhos também olharem e verem que a gente está em constante mudança, em constante evolução, né? Eu gosto Exatamente. dessa ideia dos nossos filhos olharem para a gente e se espelharem na gente, né? E os nossos filhos precisam ver em nós, como mães, as nossas filhas, os nossos filhos precisam ver em nós esse equilíbrio de que a maternidade, ela é ótima. Ela é uma bênção, sim. Ela é difícil? Sim. Lógico. Ela é difícil, ela é desgastante. Filho, não, a Não gente tem tem hora que você manual. falou, o filho o filho é diferente do filho 2, que vai ser diferente do filho 3.
Com certeza. Olhar pra gente e ver que nós somos pessoas que eles querem se inspirar. E para eles olharem, continuarem vendo isso em nós, o que a gente está fazendo? Eu não posso só, né, olhar para minha vida, eu só sou dona de casa. Tem problema ser só dona de casa? Não. Desde que isso não seja um fardo para você. Você é feliz sendo só dona de casa? Ou você se torna aquela dona de casa chata que só reclama porque é dona de casa? Os nossos filhos precisam olhar isso dentro de nós e ver, poxa, peraí, eu quero ser igual a minha mãe? Não, não quero ser igual a minha mãe. Será que eles estão olhando para nós, estão gostando de imaginar ser a mãe parecida com a gente? Na semana passada, para quem está assistindo aí e ainda não viu, eu publiquei um vídeo que eu fiz sobre memórias. Que memórias nós estamos gerando nos nossos filhos, né? E o que a gente está produzindo neles para eles quererem isso lá na frente ou não quererem isso lá na frente. Porque a gente está gerando neles situações, emoções, em que eles vão, como você está falando, eles vão ficar com isso guardado. E aí, um menino, ele vai procurar uma mulher que se identifique com a quem ele conheceu, que foi a mãe dele. Exatamente. Não é? Porque foi o contato direto que ele teve, então ele vai buscar isso. A mulher, a menina, a filha, vai se inspirar na mãe que ela teve. Ou ela vai repelir totalmente aquela mãe. Totalmente, então, aquela assim, figura. Exatamente. Então, o que a gente está gerando nos nossos filhos para eles reproduzirem com a família dele, para eles reproduzirem no trabalho, para eles reproduzirem na escola, onde a gente está auxiliando os nossos filhos para que eles queiram crescer, eles queiram ter a família deles, eles queiram isso para a vida deles. E isso que é importante a gente pensar, não é? Para que eles entendam, a gente errou, a gente tá gritando, a gente tá desesperado, a gente tá tudo confuso dentro de casa. Não tem problema nenhum, meu filho, me perdoa, a mamãe tá estressada, a mamãe não tá conseguindo fazer isso, tô com muito trabalho, me perdoa, mas eu não tô conseguindo te dar atenção. Ele vai entender. Vai. Meu filho de 4 anos fez isso comigo. Tudo bem, mamãe, você quer que eu te ajude? Ai, gente. Eles vão entender. E eles vão crescer com esse entendimento. Entendimento. Exatamente isso. Isso é perfeito. E volto a dizer, sobre a gente abrir mão dessas capas e dessas roupas que a gente ficam tentando vestir na gente. As pessoas ficam falando, o pai e a mãe não erram. Mentira, o pai e a mãe erram sim. E meu filho, eu sempre falei isso pra Zaf, ó. Igual você falou, ó, perde a paciência, não sei o quê. Eu vi que eu vou lá abaixo, falo, meu filho, me perdoa, eu errei, eu fiz errado com você. E ele entende, e aquela coisa, quando você educa o seu filho a entender os limites e entender que ele também não dá conta, ele vai reproduzir isso. E às vezes quando ele vem pra gente, fala assim, me desculpa, mãe, eu errei, eu fiz isso errado. Exatamente. E a gente vê que ele tá replicando aquilo que ele vê a gente fazer. Quer dizer que eu não perco a paciência? Quer dizer que eu não grito? Gente, eu perco paciência. Eu também não perco existe. paciência também. Não existe. Quem dera que eu fosse essa pessoa plena. Não sou. Então, às vezes... Estamos em busca. Mas a gente não é. E quando deu errado? E aí? Deu errado? Vai lá e pede desculpa pro seu filho. Vai lá e faz de novo. Fala, ó, vou fazer melhor. Vou melhorar, ó. Não vou fazer mais assim, meu filho. Me desculpa pela forma que eu falei, me desculpa se eu briguei, se foi sem noção. Que às vezes a gente está no meio, né? E muitas vezes a gente fala isso também. Me desculpa, eu estou com muito trabalho, eu tive um problema no trabalho. Para a criança se sentir inserida no mundo também. Porque você virar para ela e dizer assim, é coisa de adulto, você não vai entender. Exatamente. Aí quando ele for adulto, o que ele vai gerar isso? Primeiro que ele vai reproduzir. Ele não vai dividir. Mas ele vai começar a se sentir isolado dentro da própria casa, que ele foi excluído, ele não participou das decisões da casa. Ele não se sente daquela família ali. E vai se sentir o tempo todo sendo enganado, né? Não se sentindo incluso.
E a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai querer ir para lugares onde ele é entendido, onde Exatamente. consegue incluir a opinião dele, né? Isso aí é muitas coisas gerando aí. Exatamente. Precisa realmente Quanto mais a pesquisar. gente exclui porque é pequeno, porque é criança, eles lá na frente vão ficar, né, isolados, vão repelir a gente, porque a gente está fazendo isso quando eles são pequenos, né? Então, É super mulher. A Débora colocou aí uma coisa muito legal. Não se mostrar ser super heroína, porque um dia eles podem se decepcionar. Débora, show! certeza. Não existe super mulher, não existe super Não, homem, só nos quadrinhos. não, Só, não só se existe. acompanha eles no filme. E É, tudo bem a gente não ser perfeito, porque nos dá a tudo chance de bem, aprender todos os dias e nos tornarmos melhores com com os nossos certeza. erros. A maternidade mostra pra gente que a gente é capaz sempre, sempre capaz de nos readaptar, de nos de recomeçar todos os dias, Todos toda os dias. semana, a cada filho. Isso é o grande lance, né? A gente não entende muito isso quando está no primeiro filho ou não tem filhos, mas esse é o grande lance, esse é o grande barato. A gente está em constante movimento. E graças a Deus por isso, ó que beleza! A gente está tendo a oportunidade todos os momentos de crescer junto com eles, Exatamente. né? De Junto com termos eles. melhores, né? Exatamente. Agora, Ju, vamos puxar aqui que a maternidade, ela também, eu vejo muitas mães que chegam para mim com ansiedade. E agora, nesse período, não vamos falar desse período, né? Isso aí é a Não, parte. Maternidade pois não tem quarentena. Eu escutei esses dias falando, mas eu quero saber qual é a quarentena da dona de casa e da mãe, porque eu não não, a gente entrei está de trabalhando quarentena. mais. Ah, trabalhando muito mais, tempo Esse dia eu integral. fui com uma amiga, 3 horas da tarde. Eu não consigo sair da cozinha, pelo amor de Deus. Eu quero sair daqui. Né? É muito difícil, muito complicado. Mas vamos falar, vamos deixar Ansiedade. esse período numa caixinha especial para a gente falar dele depois. Mas a maternidade, ela gera muita ansiedade. Quando a gente está começando, quando a gente está no meio, quando a gente já tem filho grande, quando a gente já tem filho casado, é grande a expectativa. E a gente fica o tempo todo na tentativa de prever um futuro que pode não acontecer e a gente acaba ficando muito tenso, muito preocupado e deixando muitas vezes de, como a gente está falando, de ser livre, de curtir, de entender que a gente não tem um controle de tudo, né? E muitas vezes a gente se torna uma pessoa muito ansiosa, muito difícil de conseguir lidar com as nossas emoções. Eu, como psicóloga, eu vejo muito isso. As mães querendo ter o controle de tudo, excessivamente. E Nossa aí vai doce ilusão, controle. exatamente, vai se tornar uma pessoa ansiosa. Agora, eu sei que você, pensando nisso, e uma ferramenta muito poderosa que pode auxiliar a gente aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dela pra gente. Então, eu mesmo, eu não me considero muito ansiosa, mas eu lido muito de perto com a ansiedade, né? Meu filho, ele é ansioso e o meu marido é ansioso. Meu esposo, ele trabalha embarcado e já teve assim uns episódios assim dele falar, Juliana, dele quase ter crise de pânico, que a ansiedade ela começa a te dominar de um ponto que ela tira o seu sossego, você não dorme, É você não verdade. come, né? Meu filho teve uma fase, naquela fasezinha de alfabetização, Laís lembra, ele comia os dedos, ele ficava assim, ele fica assim, ele fica assim. E ele tá aqui pensando lá na frente. Meu filho só tinha nessa fase, ele tinha 6 para 7 anos, ele era muito pequeno. Né? Então, às vezes, as pessoas não entendem por que as crianças estão agitadas, né? E elas precisam abrir os olhos que
a ansiedade, ela existe na vida da criança e ela existe na vida do adulto. E Sim. a gente lida muito de perto, né? E pensando nisso, na verdade, esse foi um projeto que o meu esposo, ele, junto comigo, ele sentou e a gente formulou um devocional mensal devocional semanal. São 6 dias de leitura bíblica para poder nos amparar com relação à ansiedade. Ele é um produto gratuito, né? Só você entrar no link da página do Divino Caderno e ele está lá disponível, a gente envia para você. É um devocional personalizado, todo bonitinho. E o que eu, dentro da minha área de trabalho, o que eu acredito? Eu acredito que a palavra de Deus, ela é cura, ela é restauração. Ela é o bálsamo para toda a situação da vida da gente, né? Quando lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Então, esse devocional, ele foi tomado como base a Bíblia. Todos os textos dirigidos para aquele dia, para poder acalmar e para poder nos trazer luz para a gente, né, sobre a ansiedade, porque ela existe, ela nos perturba e ela nos derruba. E quando a gente, né, e uma das coisas que eu acho que acalma, né, você como profissional pode falar melhor do que eu, o que nos acalma diante da ansiedade é quando a gente vai e deixa que aquela verdade entra no nosso coração. Por exemplo, o meu filho, quando ele estava naquela crise de ansiedade, quando ele não estava bem, eu chamava ele para conversar e eu expunha uma verdade para ele. Eu falava assim, meu filho, você está ansioso? E às vezes a ansiedade dele era porque ele tinha dificuldade na leitura. E às vezes eu falava com ele assim, meu filho, você está ansioso? Por isso você está com medo de não ler? Aí eu falei assim, vamos. E eu ia conversando com ele e eu expunha uma verdade para ele e ele parava. É verdade, mamãe, eu entendi. E aquilo gerava nele confiança de que aquilo ia passar. Sim. Né? E quando. Isso eu estou falando de uma criança com uma dificuldade de aprendizado. E muitas vezes nós, adultos, nutrimos ansiedade porque a gente fica pensando lá na frente como que aquilo vai ser. Só que lá na frente não chegou. O dia de amanhã, ele ainda está lá no amanhã. Ele não está com a gente aqui agora. E a gente fica tentando antecipar e como vai ser e como lá. Se preparar para uma coisa, sempre pensando numa coisa ruim que acontece, que vai acontecer, o que pode acontecer. O que pode acontecer. E como que essa ferramenta ela funciona? Ela imprime a verdade dentro do nosso coração. Exato. Dentro do que eu acredito, a verdade é a palavra. É quando a gente. E ela é cheia, todo o estudo é recheado de passagens que falam sobre calma, sobre cuidado, sobre lançar sobre ele as nossas ansiedades. Então, cada dia você vai imprimindo uma verdade no seu coração para poder a ansiedade passar. Ah, Juliana, então depois que eu ler o devocional, eu não vou ficar mais ansioso? Vamos falar, né, Laís? A ansiedade precisa de tratamento. Se nós estamos muito ansiosos, o seu nível de ansiedade chegou num ponto onde você não está tendo mais sossego, né, Laís? Eu acho que é bom falar disso. Onde o seu equilíbrio se perdeu, você não está conseguindo nutrir ali o equilíbrio. Aí você precisa de uma ajuda de um profissional. Aí o devocional não vai resultar. Exatamente. Aqui a gente está falando só desses sintomas mais leves e que não é um transtorno de ansiedade. Não estamos falando de transtorno. Estamos falando dessa ansiedade que tudo isso está nos gerando, né? Exatamente, né? Essa preocupação excessiva, né? Que a gente está tendo. E, de fato, isso tudo está fugindo ao nosso controle e a gente fica realmente preocupado porque a gente não sabe nada e não pode nem planejar nada para amanhã, para a semana que vem. Justamente isso vai deixar a gente descontrolado, vai deixar a gente nervoso, vai deixar a gente inseguro, né? Exatamente. Então, esse material ele vai auxiliar nesse período. Aí agora, vai fazer um gancho aqui rapidinho. Se você começar a sentir, eu estiver sentindo os sintomas da ansiedade, eu falo nisso em 8 comportamentos no vídeo que eu fiz, de 8 comportamentos de uma criança ansiosa, mas também vale para os adultos. Se esses comportamentos eles se repetem por mais de 6 meses,
e começa a atrapalhar alguma área da sua vida, aí precisa de um auxílio profissional, de uma avaliação, né? Exatamente. Claro, a gente está falando aqui de algo que é mais para nos manter mais calmo, para nos manter mais firmes no propósito de todo dia, né? E não de nada de patologia. A gente está conversando aqui. Exatamente. Eu acho que é legal explicar isso, porque assim, a gente não está aqui propondo que o devocional substitui um atendimento de um especialista. Não é isso. Mas eu estou falando. Ferramenta de auxílio. Isso, é uma ferramenta de auxílio para mim e para você que tem vivido esses dias, que tem tirado a sua paz, né? E a nossa paz do que eu digo de equilíbrio, né? Se você tem se sentido aflito, tá com dificuldade, né? Você precisa olhar, peraí, aonde que eu perdi, né? Esse ponto de equilíbrio, aonde que eu pendi para um lado ou para o outro. Né? E aí que a palavra de Deus, ela traz luz para o nosso coração. Né? E quando a gente lê e a gente é confrontado por ela, a gente é transformado. Né? Então, a ferramenta que nós estamos disponibilizando é nesse sentido, de você ser confrontado pela palavra e ter o seu tempo de devocional. Ele é um devocional, para você poder fazer esse devocional voltado para a ansiedade, para você, à luz da Bíblia, orar e ler e praticar aquele texto do dia para trazer luz sobre esses sentimentos que estão dentro do seu coração. Exatamente. Isso aí. Então, quem ainda não conhece, vai lá no Divino Caderno, tem um link lá para você poder, eles te enviarem, clica lá direitinho, coloca o seu e-mail, não é isso, Ju? E aí você recebe esse devocional e depois você coloca pra gente. Vai. Marca lá. Você clica e desse tem. É só você clicar no produto grátis e ele já vai. Isso aí. Agora, ontem ela fez um lançamento, gente, pelo amor de Deus, vou falar rápido aqui, porque a gente já tá estourando aqui, né? A conversa era para ter meia hora. Detalhe básico. Ó, tá aí ainda, Ju, travou. Eu falei que eu falo muito. Eu avisei que eu falo muito. Mas a conversa tá boa, então tá gerando. Ainda tem gente aí com a gente ainda, então é porque tá interessado na conversa. Gente, ontem a Ju fez um lançamento que eu não posso deixar de falar aqui, principalmente para nós maternas, né? Falando desse assunto materno. Maravilhoso o lançamento que ela fez. Um livro de receitas, gente. E a gente estava falando aqui de memórias, né? No lançamento ontem ela estava falando de memórias. E o que receita não traz de memória pra gente? Quando a gente olha aquele caderninho. Ai, gente, mostra aí rapidinho, Ju, se tá aí com você. Tá aqui. Mas ele é um livrinho de receitas. E eu coloquei aqui umas divisórias para receitinha salgada, doce e algumas anotações. E qual é o projeto, né? Juliana, para que livro de receita? Gente, livro de receita por livro de receita, qualquer caderno não faz, né? Mas assim, o que eu botei? Eu quis pensar num presente desses de Dia das Mães. Porque eu até falei isso ontem na página do Divino Caderno. Quando eu era criança, e Laís, que é da mesma idade que eu, sabe dessa fase também, a gente, quando era criança, tinha aqueles livros que as mães juntavam os pacotinhos do Açúcar União para ganhar. E tinha um pacotinho, não sei o que, da Dona Benta. Eu lembro que lá em casa tinha, foi um dos poucos, acho que era até da minha irmã, não era da minha mãe. Minha mãe não é muito de cozinha. Então, tinha da União, do Pó Royal, que você juntava e vinha receita. E isso meio que foi se perdendo, né? E a gente não tem mais aquela coisa de um produto que te lembre algo. Acho que o propósito disso aqui é aquele produto físico, que quando você leva ao longo dos anos, e você pega aquilo e aquilo, você, junto com o seu filho, você tem a oportunidade de escrever uma receita que ele gosta, de você... mas eu não tenho filho ainda, Juliana, eu só sou recém-casada. Lindo, filha, começa logo. Que aí quando seus filhos vierem, você já tá com uma maratona na minha frente, você não tá com meio caminho andado. Porque se você já começar antes de ter filho, você vai ter muito mais receita que eu. Então, você já correu uma maratona na minha frente. Então, a ideia é você construir, né,
voltar com seus. Depois, você dá isso para eles. Gente, comida. A Bíblia diz que se reunir nas bodas do Cordeiro, gente. E coisa boa é criar memórias afetivas com os seus filhos. Você tem receita, você lá do que você não. Nossa ligação, é um absurdo isso. Tem mulheres falando demais. Mas, ó, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E eu vou fazer um desafio para vocês, tá? Vou tirar uma foto minha agora, quando acabar a live. Vou postar lá no nosso, no meu feed. E vocês que estão vendo, eu quero que vocês coloquem lá uma estratégia que vocês viram hoje. O que vocês aprenderam? O que foi importante? Um insight que vocês tiveram na live de hoje. E coloca lá, me marca, coloca no nosso post lá no feed e escreve a hashtag que a gente vai usar agora, que é a hashtag estratégia materna. Então, tudo que você fizer com seus filhos na sua casa, que for uma estratégia... Voltou, Ju! Aí, no finalzinho. Então, se você está desenvolvendo alguma estratégia, alguma coisa que está fazendo sentido na sua casa com seus filhos... Você coloca lá o hashtag estratégia materna, tá? E aí você vai no feed, no meu feed, que você vai ver uma foto de hoje e coloca, então, o seu melhor insight de hoje, tá bom? Ó, a gente tem Instagram, a gente tá aqui, Facebook, Laís Mendonça, Ju tem o Divino Caderno, feito à mão, gente, acompanhe, porque é maravilhoso o trabalho dela. Muito bom, muito caprichado. Eu tô aqui, ó, já virou a minha rotina aqui, olha. Maravilhoso. Esse aqui é o planner dela, mas o meu já virou a agenda. Não tem jeito. Isso aí não sai, tá aqui comigo, ó. Sai direto. É lindo, maravilhoso o trabalho deles, tá? De vocês ficaram com a gente aqui até agora. Muito obrigada, muito obrigada. Fala com a gente aí, qualquer coisa. Se precisar de ajuda, chama a Laís. Qualquer coisa, chama a gente. Isso aí. Divino Caderno, feito à mão, Laís Mendonça. Acompanha as nossas redes. A gente vai continuar com esses papos. Exatamente. Ju, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada a você. Pelo seu carinho, tá? E a gente tá junto sempre, tá bom? Isso aí, se Deus quiser. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.